Deixa eu trazer aqui uma pergunta bem interessante. A ouvinte não quer se identificar porque o filho dela está ouvindo com ela o programa, tá? Mas ela diz, olha, eu tenho um filho de 15 anos e queria saber como faço para ganhar a confiança dele, pois não existe diálogo entre eu e ele. Ele passa o dia dormindo, à noite trancado dentro do quarto, estudando ou fazendo não sei o que, pois ele não se abre para mim. Queria muito ganhar a confiança do meu filho, amo muito ele, mas sinto uma grande distância, uma barreira entre nós. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a comunicação de novo, né? A gente precisa entender quando foi que essa comunicação se perdeu. De onde foi que isso surgiu, de onde foi que partiu. E aí a gente precisa também chegar e colocar na mesa, né, os pontos, as expectativas. Um dos exercícios que a gente faz também com os pais em relação aos filhos e dos filhos com os Também tem pais. terapia de pai e filho, né? Tem a terapia para cada um, logicamente, para a gente entender o processo de cada um. Mas que ambos eles vão compreendendo cada um o seu processo para entender também como construir uma comunicação não violenta entre eles. Mas diante dessa situação, a gente precisa também pontuar expectativas. Qual é a sua expectativa enquanto mãe em relação ao seu filho? Será que ele sabe disso? E a expectativa dele, de você enquanto mãe? Você sabe qual é a expectativa que ele tem sobre você? Como é que ele gostaria que fosse essa relação? Então é importante que ambos eles possam também ter esse diálogo, essa conversa de chegar, de parar, de pensar juntos para poder trazer essa relação novamente, que seja afetiva. É importante lembrar, mãe, como Laís trouxe, queria que você pegasse um papel depois que terminasse nosso programa e você pontuasse, não é? Porque o que o seu filho está fazendo é uma resposta de coisas que vem acontecendo de muito tempo. Eu não conheço sua história, né? Então é muito difícil para mim dar uma orientação realmente assertiva em cima disso. Mas eu vou trazer alguns viés que talvez te ajude. Então pega esse papel e aí começa a pensar, como Laís trouxe. Quando foi que essa comunicação começou a se distanciar? Qual foi o momento que essa criança não entendeu estar recebendo de você um tempo de qualidade? É muito importante. E aí, pensar em um tempo de qualidade vai além de eu passar 24 O que é um horas com tempo meu de filho. qualidade? Um tempo de qualidade eu posso ser um pai que trabalha, eu posso ser um pai que estou a maior parte do tempo fora de casa. Mas eu preciso ser um pai e uma mãe que eu tenha um momento de qualidade com meu filho. No qual, quantas vezes você sentou em frente a uma TV, fez uma pipoca e foi assistir um filme com seu filho e riu muito? É coisa simples, mas isso é memória afetiva. Isso vai ficar com seu filho. Não é? Quantas vezes, por exemplo, você pegou e foi brincar com o seu filho quando ele era criança? Quanto de memória afetiva sobre isso ele tem? Não é? Quanto que, por exemplo, ele sente que você de fato está ali para ajudar ele, para contribuir ele? Ou será que ele está vendo você como uma ameaça? Não como um porto seguro. Né? Não como um porto seguro. E aí pense, quantas vezes você deu de fato essa proteção para ele? Quantas vezes você realmente deu afeto a ele? Ou será que por você não ter tido, você não soube fazer isso? Em algum momento também que ele tentou falar, né? Ou até você mesmo tentou falar e não foi ouvido. A gente se sente mal, né? De certa forma com isso. Então, o que é que a gente faz? A gente vai regredindo, vai se retraindo. Então, é importante a gente entender também. É importante você reconhecer, não é? Por que está acontecendo essa falta, né, de respeito e de empatia também? Porque ela está trazendo uma situação, mas se a gente for averiguar, deve ter muitas outras coisas por trás. Então, como é que é essa questão? Você consegue reconhecer, não é, as necessidades do seu filho? Mas primeiro, você consegue reconhecer suas próprias necessidades como mãe? Não é? Você consegue entender a opinião do seu filho? Porque muitas vezes o seu filho vai ter opiniões totalmente contrárias às suas. Você consegue aceitar que ele é assim? Ou você está ali toda hora lutando, brigando? Ele ser como você quer que ele seja. E querendo que ele seja da forma que você aprendeu que era certo. A verdade absoluta sua. Não é? Só um segundinho, Igor. E você não é culpada por isso. É importante lembrar que muitas vezes você é culpado. Ninguém nos ensina a ser pai e ninguém nos ensina a ser mãe. A gente aprende a ser pai e aprende a ser mãe no dia a dia. Faz sentido?